Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar, na verdade, vamos dar início a gêneros, né? Tipos e gêneros textuais. Então, esse material já já se encontra na plataforma, né? Nas duas, no Google Sala de Aula e no Moodle. Olha aqui, ó, tipos e gêneros textuais. Então, tem os dois, né? São diferentes. Vamos explicar o que seriam tipos e o que seriam gêneros. Olha só, tipologia versus gênero, né? Então, o gênero textual é a estrutura que o texto toma, né? É a temática, é o estilo, é o objetivo, é a finalidade daquele texto, daquele discurso, né? Qual é a estrutura desse discurso? Qual é a temática usada? Qual o tema que eu vou trabalhar nesse estilo? Seria o gênero, né? Qual é o tema? Qual é o estilo que se usa que estabelece o gênero? O objetivo, a finalidade, né? Então, existem diversos gêneros textuais, dependendo do objetivo do texto. Então, você tem um gênero textual, dependendo do objetivo do teu texto. Agora, dentro do texto, você tem tipo. Tá? Então, todo gênero textual tem um tipo. É a organização interna. Aqui você pode ver a diferença, gente. Ó. Aqui é a temática. Qual é o tema que eu vou trabalhar? Aqui é a organização do tema. Tá? Então, é a organização interna do texto. A forma que essa temática vai ser usada. Então, na maioria das vezes, são 5 tipos textuais. Tá? Mas, na maioria das vezes, esses tipos se misturam. Esses tipos textuais se misturam. Vamos lá, ó. Tipos é a estrutura dentro do texto, dentro do gênero, tá? Então, olha só. Você tem o narrativo. Nesse tipo textual, que é o narrativo, o que vai ser mais importante? Os verbos. Então, o verbo vai ser o termo mais importante dentro dessa estrutura, desse gênero, né? Que estabelece o tipo. Então, o verbo vai ser mais importante. Vai ter que ter uma sequência de ação. Então, você tem que ter uma ordem na ação, tá? Tempo e espaço. Então, esse tipo aqui, ó, pode ser usado, a narrativa pode ser usada em um, em um gênero textual. Vamos colocar aqui um gênero textual que usa mais o tipo narrativo, seja o romance. Romance é um gênero narrativo, é um gênero textual, não é? Que pode usar o tipo narrativo. O tipo descritivo, você vai trabalhar mais o quê? As características. Então vai aparecer mais o quê? Os adjetivos, os verbos de ligação, as expressões adjetivas. Na maioria das vezes, pessoal, isso se mistura, tá? O texto narrativo e descritivo se misturam, né? Então eu tenho lá, continuando, quais são as estruturas que eu tenho dentro do texto? Eu tenho o argumentativo, que é a defesa da tese, que é o ponto de vista, é o argumento. Dissertativo expositivo. Esse dissertativo expositivo, eu vou usar o argumento também. Só que eu tenho algumas estruturas dentro desse tipo textual que devem ser respeitadas. Quais são? Primeiro, a impessoalidade. Os verbos sempre vão estar na terceira pessoa. Nunca vai ser admitido aqui, ó, o uso do eu. O verbo na primeira pessoa. Acredito que. Não. Acreditamos. Acredita-se. Né? Expõe, analisa, apresenta informações e argumentos. Está vendo com a mistura aqui, ó? Tá? Injuntivo. Isso aqui, ó, é a instrução, é o imperativo. Né? Quando você orienta. Onde que vai aparecer esse tipo textual aqui, ó? No gênero de instruções, as receitas, os manuais. Né? Exemplo. Então vamos olhar agora dentro de um texto. Então eu tenho aqui, ó, que é narrativo, ó. Então, é um tipo textual predominante. O porquê predominante?
porque na maioria das vezes os tipos textuais se misturam. O narrativo, o descritivo, o dissertativo, o argumentativo, eles se misturam. Bom, aqui, ó, o tipo textual predominante é o narrativo. Então, há poucos minutos da apresentação, o sol teimoso contraria a lógica do dia e invade o salão de ensaios, alguns minutos antes do horário de fecharem os portões de vidro fosco. A bailarina comportada aguarda ansiosa pelo dia em que poderá finalmente apresentar-se no destacado tutu branco que remenda enquanto encarna em fantasia um convencido do Lago do Cisne. Em seus sonhos, haveria de ter o seu dia para brilhar ao som do faz de conta de sua vida amorosa. Então, a luminosidade daquele pôr do sol atrasado e teimoso inunda a ausência de tintura da saia de segunda mão e reveste os desgastes de sua imaginação. Como poderia a pequena dançarina lidar com aquele lilás independente que enfeitava ainda mais os passos e redopios que abandonavam o cabo de vassoura em que antes existia o seu príncipe encantado? Mas o palco não possuía janelas e o céu ficava tímido ao perceber que sua perfeita liberdade não cabia à vida real. Então, aqui, ó, você pode ver que existe também um texto descritivo. Olha aqui, ó, quando ela fala em seu sonho, haveria de ter o seu dia para brilhar ao som do faz de conta de uma vida amorosa. Então, aqui tem também o descritivo, mas a predominância é do narrativo. O porquê que eu sei que a predominância é do estilo narrativo, do tipo narrativo? Olha o uso do verbo. Apresenta a presença de verbos em uma sequência de ações, ó. Contraria, o dia invade, aguarda, apresenta-se, haveria de ter, inunda, reveste, lida, cabia. Então, tem uma sequência do uso dos verbos. Tá? Eu tenho a noção de tempo. Então, na narrativa, existe a preocupação da noção de tempo. Então, olha aqui, ó. Há poucos minutos da apresentação, alguns minutos antes do horário de fecharem os portões, antes existia o seu príncipe encantado. Então, aqui, gente, eu tenho a importância da noção de tempo. Então, na narração, além de eu ter os verbos em uma sequência de ações, eu tenho também a preocupação de se estabelecer tempo. Existe a descrição, ó, mas o foco é a história contada. Então, aqui existe a descrição. Essas partes em verdes são as descrições, são os adjetivos. Mas o enfoque é na narração, na narrativa. Tá bom? Agora vamos ver o descritivo, vamos ver a diferença. Aqui não vai ter essa sequência de verbos, nem a questão do tempo. Olha só. As células são unidades estruturais e funcionais do organismo, vivos. A maioria dos organismos, tais como as bactérias, são unicelulares, consistem em uma única célula. Outros organismos, tais como os seres humanos, são pluricelulares. Ah, e assim vai, né? Então, vamos ver o finalzinho aqui. Ó. Também possui DNA na forma de uma anel associada à proteína básica. Se você for olhar aqui, ó, eu não tenho estrutura. A primeira coisa é a apresentação de tempo. Eu não tenho apresentação de tempo. Outra coisa, os verbos não têm aquela ligação, aquela sequência de verbos. E os verbos não são de ação. Os verbos serão de ligação, na maior parte deles, ó. São, 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 são e são. Se você voltar para o outro texto, você não vai encontrar tanto esses verbos, ó. Sol teimoso, contraria a lógica, invade o salão, alguns minutos antes, ó, tá vendo? Não existe tanto o uso dos verbos de ação, como aqui. Aqui eu tenho a maior parte os verbos de ligação. Aqueles verbos que estabelecem o quê? Estado. Então, ela vai estabelecer estado. Olha aqui, ó. Eu tenho
muitos adjetivos: unicelulares, pluricelulares, menores, complexas, pequenos e básicas. Vou ter também um termo muito usado no texto descritivo, que é a predominância das comparações. Então, termos de comparação, tais como de novo, são muito diferentes, eu comparo, muito diferentes, menos e menos do que. Então, aparecem muito esses termos de comparações, tá? O descritivo, a descrição subjetiva. Aí eu passo pela subjetividade. Eu já expliquei esse termo subjetivo. Então, quem poderia imaginar um pôr do sol mais bonito? Ajudaria muito. Esse outro texto aqui, gente, não é subjetivo. Esse é um texto objetivo descritivo, uma descrição objetiva. Aqui eu tenho uma descrição subjetiva, parte da opinião de alguém, da impressão de alguém, do indivíduo. Queria poder imaginar um pôr do sol mais bonito. Ajudaria muito se o sol já não tivesse se exposto, pelo menos 2 horas antes. Seus olhos trabalhavam em um retrato moderno do poente, assimilando as cores fortes em uma perfeição distorcida das fantasias que o acaso constrói. Naquele instante, o resto do azul lhe parecia um padrão completamente à parte do que esperava de um momento de inversão. Se pudesse redesenhar aquele instante, não colocaria cores apaziguadoras. Reescreveria um sol mais largo, ardente, vermelho, que toma conta do céu e transforma a serenidade refletida no mar em um forte tom de púrpura ultravioleta. Vamos ver aqui, vai aparecer. Olha só, os adjetivos em abundância. Aqui seria um termo de comparação, né, gente? Mais bonito, moderno, distorcia, largo, ardente, vermelho, azul, aqui é o resto do azul, né? Apaziguadora, largo, ardente, vermelho, forte, tom púrpura, ultravioleta, são todas características. Expressões que o verbo ajuda a dar qualificação. Então, o verbo vai dar uma qualificação a mais. Olha aqui, assimilando cores fortes. Então, esse verbo é uma expressão verbal que ajuda a dar qualificação. É um tipo de adjetivo. Me parece um padrão completamente à parte, que toma conta do céu, transforma a serenidade, tom de púrpura ultravioleta. É um tipo de adjetivos esse aqui também, só que é expressões verbais. Aqui, gente, a descrição ela é diferente da objetiva, porque aqui apresenta uma impressão pessoal, tá? De uma pessoa a respeito do que está sendo escrito. Então, quando você fala de descrição, você vai ter que repartir esse texto em 2 formas, esse tipo textual, né? Ou essa descrição é feita pelo lado subjetivo, ou ela é feita pelo lado objetivo. Se for o objetivo, você tem que se ferramentar com descrições fundamentadas, pré-determinadas. Aqui eu tenho o dissertativo expositivo. Então, dissertação é opinião. Aqui é opinião, tá? Ele vai expor a opinião. Vamos ver. Durante o período da ditadura, a censura intimidava a sociedade. Aqui vai aparecer a tese também, tá, pessoal? Perseguia os intelectuais e inibia as produções artísticas. Sob essas condições, as manifestações publicadas, quando conseguiam passar pelo filtro dos censores, apareciam escondidas numa linguagem alegórica e coberta de metáforas. Com o fim do governo fascista, fundado por Antônio de Oliveira Salazar, a produção artística passou a ser mais intensificada, ou mesmo mais divulgada, uma vez que foram eliminados os recursos opressores que impediam a livre manifestação de ideias através das artes. Essa abertura, apesar da influência que teve nas obras e publicações, não significou uma mudança instantânea
no processo de criação literária e artística, mas sim uma continuidade do que estava sendo construído antes e depois da Revolução, em termos de identidade nacional. Portugal estava em busca de uma vestimenta exclusiva a que pudesse atribuir-se uma forma de expressão que fosse considerada genuinamente lusitana. O romance e as demais manifestações artísticas atribuídas ao período pré e pós-evolução dos escravos definiram essa identidade que encontrou na linguagem intertextual, nos múltiplos discursos e na pluralidade dos meios ficcionais, sua maneira própria e única de expressão. Eu tenho aqui, um texto dissertativo expositivo. Eu tenho um assunto e estou expondo a minha opinião a respeito do assunto. Então, eu tenho o quê? Informações objetivas. Então, essas informações aqui, elas não podem ser subjetivas. Elas têm que ser basadas em algo objetivo, em estudos, Aqui é histórico, o contexto histórico aqui, A censura intimidava a sociedade, perseguia os intelectuais e inibia as produções artísticas. Então, eu tenho o período da ditadura. Aqui eu tenho a produção artística passou a ser intensificada. Foram eliminados os recursos opressores. Essa abertura tem aqui fatos, informações objetivas. Olha aqui, Portugal estava em busca de uma vestimenta exclusiva. Então, se você for elaborar um texto dissertativo objetivo, você tem que ter informações objetivas a respeito daquilo que está sendo trabalhado. É um dissertativo expositivo. Você tem que se embasar em teorias fundamentadas, tá? A contextualização, é importante você usá-la quando você usa um texto que contém um tipo dissertativo expositivo, durante o período da ditadura. Eu estou contextualizando o meu parágrafo, contextualizando historicamente. Vou contextualizar depois, de novo, sob essas condições, quando conseguiam, numa linguagem alegórica. Então, aqui, numa linguagem, eu estou contextualizando, estou falando que é na linguagem. Fim do governo fascista, contexto histórico, que impediam a livre a mesma coisa, apesar da influência, processo de criação literária e artística. Tudo isso aqui é contextualização. Olha aqui a histórica. Essa aqui é contextualização tipológica, né? Olha aqui, atribuída ao período pré e pós-evolução dos escravos, eu contextualizei o que eu falei anteriormente, historicamente, que encontrou na linguagem intertextual. É outro tipo de contextualização. Tá? Então, eu contextualizo. Quando eu faço um dissertativo expositivo, eu tenho que contextualizar a minha opinião. Tá? Vamos ver agora o argumentativo e dissertativo. Dissertativo, novamente, dissertação é opinião. Essa aqui anterior é a expositiva. O tipo dissertativo expositivo vai colocar a opinião, só que essa opinião tem que vir como? Embasada como? Em informações objetivas, fundamentadas, tá? E também tem que ter contextualização histórica, social, linguística. Essa contextualização tem que aparecer nesse tipo de texto. Agora vamos ver o argumentativo dissertativo. O dissertativo, novamente, opinião, só que agora tem que aparecer os argumentos. Então vamos lá. Ao se desesperar num questionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move, nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Então, aqui eu tenho uma opinião. Essa opinião está sendo estabelecida através de argumentos. Olha só.
eu tenho um ponto de vista, uma tese, tá? Qual é a tese? Que não só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu que não deveríamos ter metrô. Então, essa é a tese. Então, a tese que ele está defendendo é que um grupo de dirigentes decidiu não construir o metrô. E essa não construção de um metrô, ela vai fazer o quê? Ela vai causar todo o questionamento, a bagunça, né, de todas as coisas em São Paulo, a questão do trânsito em São Paulo. Tá? Então, olha ali, ó, eu tenho uma tese, uma argumentação. Então, ele vai dizer qual a primeira argumentação. Primeiro, cresce dia a dia o número de veículos em São Paulo. Então, a primeira argumentação que eu uso. Que vai aumentar ainda mais o congestionamento. Que vai ter o quê? Ó? Que vai ter uma implantação de novos perigos. Então, eu tenho argumentos aqui, ó. Eu tenho também, olha aqui, gente, a contextualização, tá vendo aqui, ó? Eu espero que vocês tenham notado, ó. Contextualização, olha aqui, ó. Ao se desesperar aqui tá errado, né, gente? Ao se desesperar no questionamento em São Paulo, na verdade aqui, ó, é outra palavra, né? Ao se desesperar em São Paulo, você está contextualizando o teu texto, né? Você contextualiza onde você está. Qual é o lugar que você está, tá? Daqueles que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, olha que o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. Tem que saber que qual é o contexto aqui? Que você não domina história. Né? Você está no momento, mas você não domina a história. Aqui eu tenho injuntivo. O injuntivo eu acho que acredito ser o mais fácil compreensão, de mais fácil compreensão. Que é aquele texto que vai te orientar. Fazendo a torta de refrigerante. Para fazer a massa, misture bem a farinha com a margarina, o sal, até que vire uma farofa mais fina devido ao ingrediente. Feito isso, vá despejando aos poucos. É uma receita. Então vamos ver os verbos. Ó. Os verbos vão estar no imperativo. Então é a ordem ou pedido. Ó. Misture, vá despejando, forre, deixe descansar. Então teu verbo vai aparecer sempre no imperativo. Advérbios que complementam a instrução. Então vai ter um número grande de advérbios. Para fazer a massa, até ficar feito isso, se for necessário, enquanto vai preparar, que são advérbios, né? Vai lá o advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Então, como é um texto injuntivo, você tá mandando, ou ordenando, ou aconselhando, esses advérbios vão estar junto desses verbos que você está, que é o mais importante aí do texto, né? Serão os verbos. Esses verbos no imperativo. Aqui eu tenho uma carta. Né? Essa carta aqui, ó. Vamos ver a carta. Recebo outra carta da Ravizante Dona Avante. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo. Dorinha, como se sabe, não revela a sua idade para ninguém, mas nega que já viu o cometa Halley passar 2 vezes. Só o Pitangui e Deus sabem a sua verdadeira idade. E um está aposentado e o outro está quase. Dorinha tem se reunido com seu grupo de carteado e pressão política. As socialistas que lutam pela implantação no Brasil do socialismo soviético na sua fase terminal, que a volta ao feudalismo, mais esclarecido dessa vez, segundo elas, as reuniões das socialistas também tratam do trabalho social do grupo. Por exemplo, todas se comprometeram a doar seus botox para transplante, caso venham a morrer. O assunto predominante nas reuniões, claro, tem sido os escândalos das empreiteiras. 3 dos grupos estão com os maridos presos, os que acham ótimo. Assim, pelo menos, a gente sabe onde eles estão dormindo, disse Susana Assou.
cata para a inveja das que têm maridos soltos. Mas a preocupação maior de todas é: deixemos que a própria Dorinha nos conte. Sua carta veio escrita com tinta púrpura em papel magenta, cheirando a mangue moi, um perfume proibido pelo Vaticano, mas que dizem o Papa Francisco está prestes a liberar. Olha aqui. Vamos continuar, vamos ver se ele vai me dar. Olha só, aqui eu tenho uma mistura, né, gente? Eu tenho uma narração. Lembra, a narração tem que ter uma questão, uma contextualização histórica, né? Desculpa, contextualização de tempo, né? Recebo aos verbos, olha a importância dos verbos, ó. Recebo, nega que já viu, sabem, tem se reunido, tem uma sequência verbal aqui, ó. Tratam, comprometeram a doar, tem sido. Então, eu tenho os verbos na sequência. Esse é uma característica da narração. Então, vamos ver a questão histórica, não é? A descrição aparece também, ó. Um é um que está ravizante, aposentado, o outro está quase. Aqui é uma mistura de tipos, né? Aos personagens. Faz parte do quê? Da narração. Então, doravante, Pitangui, Deus, socialites, socialistas, Cata, Susana. Eu tenho a descrição. Então, na maioria das vezes, gente, um texto ele vem misturado os 5 tipos. Os 5 tipos vêm assim, ó, misturados. Tá vendo a descrição? Então, aqui eu tenho a narração, aqui eu tenho a descrição. Eu posso também, gente, misturar as coisas. Lembra do texto injuntivo? O injuntivo é receita. Aqui é uma receita, só que na verdade é uma poesia. Ó, então eu misturei os 2 tipos. Ó. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma, untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. Não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablet e meio de preguiça. Aqui eu tenho um tipo de texto. Qual o tipo de texto aqui que eu tenho? Eu tenho um injuntivo. E esse injuntivo, ele está criando que gênero? O gênero de poesia, né? O gênero em poesia, tá? Então, aqui, ó, é um texto injuntivo, que na maioria das vezes é usado para manuais, usado para receita, usado de maneira uma maneira denotativa, né? Esse gênero, o tipo injuntivo, ele é usado mais na parte denotativa. Aqui não, da linguagem. Aqui eu estou usando um gênero, um tipo, que é usado muito na linguagem denotativa, e estou usando ele na linguagem conotativa. Então, eu estou fazendo uma inversão. Olha lá, ó. Então, tem o verbo, tá vendo? Os verbos no imperativo. Adicione, mexa, misture, tempere, não se esqueça. Que são a característica, né, do tipo de texto injuntivo. Pegue, junte elementos da receita culinária, né, tablet, 2 xícaras, as 10 colheres. E eu tenho as características humanas, que fogem totalmente do texto injuntivo. Essas características humanas que vão modificar o texto, transformar esse texto numa linguagem conotativa. Texto inverso, não tem prosa, tá vendo? Esse texto está inverso. Em prosa é o quê? Prosa é em parágrafo. Aqui eu tenho texto inverso, tá? Não existe parágrafo, ó. Não existe parágrafo. Deixa eu ver aqui, cara, texto inverso. É um gênero híbrido, tá vendo? Gênero híbrido. Eu tenho uma receita, a receita é um gênero, a receita é um gênero,
Dentro da receita, que tipo eu uso? Que tipo de texto? Eu uso o injuntivo, mas eu tenho uma letra de música. Mistura gêneros textuais aparentemente diferentes, porque o tipo, eu modifico o tipo, misturo o tipo. Gente, por enquanto é só, não é? Essa aula a gente termina aqui. Eu espero que a gente tire as dúvidas na nossa próxima aula sincrona. Fiquem bem e até lá, gente. Tchau. Tchau, tchau.